Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360, hoje com casa cheia. São nossos convidados o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, o padre João Basto e o padre Francisco Martins. São os autores do novo podcast da Rádio Observador, As Histórias da Bíblia, que estreou este domingo. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Sabem ao que vem? Bem, estamos preparados. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedirem a nossa ajuda e acertarem, pedirem a nossa ajuda, conferenciam entre vocês e acertarem, recebem 2. Se não acertarem, vamos a isso. É o porta-voz desse lado? Pá, é o João Francisco. É o jornalista. Só as respostas dela é que valem. Eu posso avançar, mas as respostas sim, mas têm que ser conferenciadas. Claro, é para isso que cá estão. Isto é uma democracia. Exatamente. Vamos à primeira. Vamos lá. Em que ano foi impressa a primeira Bíblia, conhecida como a Bíblia de Gutenberg ou a Bíblia das 42 linhas? 1500. Não, é 1400. 1400 e qualquer coisa. Tem que ser no final do século XV agora, exatamente. Qual é o século? Vamos contar para que século? O século está bem. Século é o 15, podemos confirmar, não é? É melhor, Não, isso não há pedirem dúvidas. Não há ajuda. dúvidas. Não tem necessariamente que ser no final. Não, pode ser Porque antes. às Pode vezes ser é lá no pelo meio meio. que está a virtude. Às vezes no meio está... Pá, Claro. 1456. 4. Quem é que disse 5? Quem é que disse Eu vou dar uma ajuda. Eu disse 5, eu sou o porta-voz. Não, eu vou dar uma ajuda. Quanto é que disseste, João? Queres fechar um... 1455. Está certo. Assim é fácil. Bem, quase todas as casas têm uma Bíblia, mas nem todos a leram. Este podcast é também uma forma de falar de outras histórias, além das mais conhecidas, de Adão e Eva, os 10 Mandamentos. Assim, nós quando pensámos em fazer este podcast, uma das premissas era justamente essa, ou seja, a Bíblia é o maior best-seller da história da literatura, na prática, ou seja, o livro mais vendido, mais impresso, mais distribuído. Eu acho que é improvável que a maioria dos nossos ouvintes não tenha uma Bíblia em casa. Agora, ser o livro mais vendido de sempre não quer dizer que seja necessariamente o livro mais lido. E, portanto, aquilo que nos ocorreu é olhar para a Bíblia, não só na sua dimensão de escritura sagrada, e ela é obviamente um livro sagrado para 1/3 da humanidade, 1/3 da humanidade identifica-se como cristã, mas também como um objeto literário, na verdade, como um livro que é um livro, na verdade, o Francisco Martins vai-me corrigir, porque a Bíblia não é um livro, não é uma biblioteca. Sim, uma biblioteca de livros, mais do que um livro, e uma biblioteca escrita Com vários autores. Sim, com dezenas de autores, e não só dezenas de autores, porque cada livro tem imensos autores anónimos. Os livros não eram escritos numa assentada, eram escritos pouco a pouco. Alguns livros foram escritos durante 6 séculos. Um livro só. Portanto, foram acrescentados, revistos, atualizados, etc. O livro de Isaías é talvez o melhor exemplo, foi escrito durante 6 séculos. Portanto, toda a Bíblia é uma biblioteca que demorou 1000 anos a ser escrita e foi sendo atualizada. Portanto, nesse sentido, um livro é mais livrinho que uma biblioteca. Sim. E, portanto, há muitas histórias para contar, é isso que vocês propõem fazer. Se bem que nós vamos nos focar muito naquelas que são talvez as principais histórias e personagens, ou seja, haverá um episódio sobre a criação, haverá outro sobre Moisés, outro sobre David e Salomão, sobre os Evangelhos. Se calhar não vamos descer a episódios significativos, mas mais desconhecidos, e haverá, aliás, figuras muito conhecidas como Abraão, que se calhar ficarão de fora do correr normal do programa. Então, por falarmos em figuras desconhecidas, vamos a uma pergunta sobre Jesus Cristo. Vamos lá, então. Então, de acordo com os Evangelhos, Jesus ressuscita 3 pessoas. Qual dos 3 episódios aparece 3 vezes? Ressuscita 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, Lázaro. E outra não estou a ver, pá. Qual é a terceira? É essa a resposta. A resposta é exatamente essa. Qual é a mensagem? Há uma ressurreição que Jesus faz. A menina Talita Kum, só se for isso.
A menina que não tem nome, que é a filha do chefe da sinagoga, de Jairo. Está certo. Está certíssimo. Isto agora tem aqui o Francisco. Isso normalmente não é considerado uma ressurreição, até porque Jesus diz ela está a dormir. Sim, ela está a dormir. Portanto, é mais uma espécie de coma do que exatamente uma ressurreição. Enquanto que Lázaro já está há 3 dias no sepulcro e o outro já está a ser levado para ser enterrado. Portanto, há dúvidas sobre se será, mas geralmente acho que merecíamos 7 pontos, porque aqui corrigimos a pergunta. Mas geralmente é lida como uma... Apesar de haver essa referência de facto ao facto de estar a dormir e de Jesus apenas pedir para se levantar. Mas é o episódio dos 3 que aparece mais vezes. Aparece nos 3 evangelhos. Nos sinóticos. Marcos e Lucas. Por algum motivo em especial. Há algo de especial nesta ressurreição? Os evangelhos partilham as mesmas histórias, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, e Mateus e Lucas conhecem Marcos, leram Marcos e retomam alguns dos seus episódios. Portanto, é a razão pela qual temos os 3 a contar a mesma história com pequenas variantes. E porque depois há dentro dos evangelhos há diferenças que por vezes suscitam alguma perplexidade a quem não está muito familiarizado com a Bíblia. Já agora podemos deixar aqui um aviso que daqui a umas semanas vamos ter um episódio justamente sobre os evangelhos, e a pergunta que vamos tentar responder é porque é que há 4 evangelhos se a história é a mesma, ou seja, porque é que houve a necessidade de pôr no livro 4 repetições da mesma história. Podemos adiantar um bocadinho? Sim, vai ser uma espécie de manual de instruções também. Sim. Uma leitura guiada. Se bem que eu estou lá para te estabilizar, não é? Eu vou estar no sítio para te estabilizar o professor bíblico. Não sei se têm a noção, quando nós no mundo eclesiástico, quando falamos de alguém que realmente é importante, assim, academicamente, dizemos que estudou no bíblico. E, portanto, aqui o Padre Francisco. Sim, o Padre Francisco realmente está aqui para assegurar alguma credibilidade a isto. Certamente eu vou dizer muitas bacuradas agora. E enganar-me várias vezes. É possível. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Agora, porque é que há quatro versões? Estamos aqui a falar já de Marcos, Mateus e Lucas, e depois de João, que é um evangelho à parte. Até me engasguei tudo. Agora, nós estamos a falar de autores diferentes, para destinatários diferentes, em contextos diferentes, e porque o evento de Jesus é de tal maneira importante que acaba por ter várias nuances. É a mesma coisa que como se nós chegássemos, não sei aqui qual é o ponto mais alto, em Viana, é Santa Luzia. Se eu quisesse ver a cidade, tinha que fazer uma coisa de 360 graus e não propriamente só num frame para uma direção certa. E os evangelhos dão esta amplitude ao evento, com várias nuances, partilhando muito do material de que falam, algumas vezes, mas inserindo às vezes colheradas de uma comunidade, de uma perspectiva, até de uma geografia. Muito bem. Grande explicação. Bom, mas estamos aqui a falar do livro mais vendido do mundo. O que eu quero saber, e quero saber se vocês sabem, qual é o segundo livro mais vendido do mundo? E isto pode ser variável. Vou seguir as estimativas da Associação Internacional de Editores, que imagino que vocês conheçam muito bem. Qual será? Temos arma dica ou não? Não. Já está. Vamos pensar um bocadinho. Estamos a levar baile destas pessoas e tu ainda queres ajudar. Capaz de ser uma coisa mais contemporânea, não sei. Pode ser uma coisa mais contemporânea. Sim. É capaz de ser. Hunger Games ou uma coisa do género. Ben Brown. Também tem muito Harry Potter. Tem muito a ver com fé, com questões de fé. Também tem muito a ver com fé. Olá. Poderia ser um livro tipo um Corão? A suma de... Podia, mas não é. Esse até podia ser o terceiro livro mais vendido. Até podia ser o terceiro. Mas não é o segundo. Não é o segundo. Querem ajuda? Opa. Escolha múltipla? Se calhar vai ter que ser. Escolha múltipla. Vai ter que ser. Para não termos também 25 pontos, porque isto era uma vergonha. Já temos de vergonhar os... Então vamos ver. Será o Corão? Será Dom Quixote de La Mancha? Será o Livro Vermelho de Mao Tse-tung? O Livro Vermelho de Mao Tse-tung. O Livro Vermelho, sim. Então, qual é a resposta final? O porta-voz? O que é que fecha? Ele ficou na dúvida. Vocês disseram o Livro Vermelho e o olhar da Carla e da Maria João não foi muito... Não confirmou olha isto. que nós somos boas no póquer. Faz rewind ao resto da conversa. Foi um livro mais contemporâneo. O Quixote não pode ser. Vamos ao Livro Vermelho.
Está certo. E vão muito bem. Foi mais vendido ou foi obrigado a ser comprado? Isso já é outra coisa. Isso agora já é outra Também história. podemos dizer o mesmo da Bíblia. Foi comprado. Não, pelo contrário, a Bíblia não era vendida. Não era vendida. O fenómeno de Era vender Bíblias e distribuído, distribuir em grande para toda a gente é mais recente. Aliás, o Gutenberg, a razão pela qual decidiu imprimir uma Bíblia foi uma razão, penso eu, puramente comercial. Eu acho que ele sentiu que ia ter... Havia ali um nicho ia ter possibilidade se ele visse... E falámos sobre isso no primeiro episódio, precisamente, porque o João Francisco perguntou-me se eu quisesse ler uma Bíblia, como é que eu fazia. Antes do século XV, o melhor era entrar num mosteiro, porque de outra forma seria muito difícil estudar latim e tentar uma vaga no escritório, porque senão... Bem, estudar latim para ler seria necessário mesmo com Gutenberg. Porque ainda, exatamente, sim, a mesma ideia da tradução da Bíblia foi um processo complicado ao longo da história. Não é? Já existiam Bíblias poliglotas, com várias línguas, e muitas vezes já línguas também modernas, mas sempre com o latim, o hebraico, o grego, etc., e depois com outras línguas. Há pouco dizíamos que a Bíblia não é o livro mais lido, mas, no entanto, toda a gente o tem em casa, porque dá uma sensação de proteção, de segurança. Se dá uma sensação de proteção, está abençoada aquela casa. Pronto, respeitando essa perspectiva, podemos dizer que a Bíblia não serve necessariamente para nos proteger. Aliás, é para nos desproteger. Nós, quando lemos a Bíblia, é para levar umas estaladas na cara valentes. Não, umas chicotadas não diria, porque pode ter outras ressonâncias. Mas a ideia é que a Bíblia é um livro de choque, não é um manual de bons costumes, num sentido de um manual do politicamente correto. A Bíblia tem mesmo histórias que nos querem desinstalar, não é propriamente para nos deixar debaixo de uma pequena árvore sossegados enquanto falamos assim uns com os outros. Mas os hotéis têm Bíblias? Todos, quase todos. Ou quase todos. Sim. Agora, se calhar, já não. Menos. Os hotéis, sim. Mas já me aconteceu. Está na mesa de cabeceira, na gaveta. É a única coisa que Nos Estados Unidos É exato, eu ia fazer essa pergunta. Eu nunca encontrei uma Bíblia. Não, nunca abriu a mesa da cabeceira, de certeza. A gaveta da mesa de cabeceira normalmente está lá. Com medo de encontrar Em lá. muitos hotéis mesmo. Eu acho que isso está a cair em desuso de alguma maneira, também sinal dos tempos, de alguma maneira, não é? Mas acho que sim. Mas há algum comentário quanto ao facto do livro vermelho ser o segundo mais vendido? Se calhar para o João Francisco. Deixamos para um podcast. É uma religião concorrente. Não é? Exatamente. Está ali uma ressonância religiosa daquilo. Deverá dizer alguma coisa sobre a humanidade. Seguramente. E sobre a religião e sobre a política. De um determinado período. Sim, ou sobre a autonomia das compras de livros dos chineses. Sim, também é verdade. Bem, há pouco falavam dos episódios mais obscuros ou secundários da Bíblia, que não vão dedicar muita atenção a esses episódios, mas a próxima pergunta até está relacionada com um desses episódios. És tu que a fazes? Força. Ou és tu? É indiferente. Já me baralhei. Estou a faltar do Paulo. Mas podes fazer essa. Então posso fazer esta? Está bem, claro. então pronto. Desculpa, Paulo. Atropelei o Paulo. Além da serpente, no Gênesis, que outro animal fala na Bíblia? Que outro animal fala na Bíblia? Eu adoro ver a vossa cara. Isto é daquelas... Onde é que eu vou buscar isto? Eu posso ser corrigido. É para queijinho. Eu posso ser corrigido. Bruno, vem aí mais 7 pontos. Há talvez aqui um problema. Vamos ganhar isto com 35 pontos. É que no livro de Daniel há 4 bestas que aparentemente falam. Eu sabia que não nos devíamos ter metido com pessoas que têm connections com entidades divinas. Não dizem coisas. Outro animal. Devias ter feito uma pergunta de futebol. Era melhor. Não, pá, futebol eu respondo, pá. Mas isto é um animal no Antigo ou no Novo Testamento, só para esclarecer? É no Antigo Testamento. Sim, é o burro do balão, sim, obviamente. Sim, o burro do balão. Certo. Portanto, mais 7 pontos. Sim, mas não é o único animal que fala, não é o único animal que fala, porque as bestas, 7 pontos. Na visão de Daniel não, também... mas os animais, as bestas seriam quase mitológicos, por assim dizer. Sim, mas são animais. Eu desconfiava que íamos ser humilhados e mas ficamos com... É verdade que o burro do balão fala, é verdade. É verdade, é o segundo, muito bem. Há grandes diferenças na leitura da Bíblia que faz um crente e um agnóstico ou um ateu. Ou seja, há uma grande diferença entre uma leitura de fé e uma leitura, como dizias há pouco, de pessoas que leem até pelo interesse literário da Bíblia. Eu acho que há um aspecto
interessantíssimo da Bíblia é que, lá está, a Bíblia é um dos livros, ou talvez o livro mais fascinante alguma vez escrito. Eu no primeiro episódio do podcast, uma das questões que eu coloquei ao Padre Francisco é se ele tivesse que fazer uma sinopse para pôr na contracapa da Bíblia, o que é que escrevia? E o Francisco respondeu uma coisa muito simples, que é a história da humanidade do início ao fim. Agora, claro que há aqui nuance, ou seja, evidentemente do ponto de vista literário, a Bíblia é um objeto fascinante e é também a fonte de muito daquilo que é a nossa compreensão até da cultura contemporânea. Está lá muitas das histórias, muitos dos dispositivos narrativos, muito daquilo que são as nossas referências. É muito difícil compreendermos cinema, literatura, todo tipo de arte contemporânea sem termos referências da Bíblia, e nesse sentido, crentes e não crentes ganham muito em ler o livro mais fascinante alguma vez escrito. Claro que um crente vai adicionar-lhe uma camada de significado, no sentido em que vai ler aquilo não só como um objeto literário, como uma história da humanidade do início ao fim, mas também com uma perspectiva de que está ali escrita a história de uma perspectiva de salvação, apontando para um futuro de salvação. E nesse sentido parece-me que o crente o que faz é adicionar uma camada à leitura da Bíblia como objeto literário. Mas não sei se algum dos senhores padres quer acrescentar alguma coisa mais inteligente sobre isso. Não, é muito mais inteligente. Uma ótima pregação. Uma ótima pregação. Exato. Começamos já com a oração dos fiéis. Agora, não, mas a cena é que, se calhar, acentuando aqui o que o João Francisco está a dizer, quando um crente lê a Bíblia e prescinde de ler enquanto obra literária, está também a colocar a Bíblia de lado. Nós não somos fiéis à leitura da Bíblia senão a lermos como um grande texto, com uma grande narrativa, e quando apressamos as coisas à espera que a Bíblia seja logo imediatamente uma espécie de grande anjo que cai do céu, se calhar estamos a ser infiéis a uma leitura cristã da Bíblia. Não sei, agora fez um silêncio. Mais alguma coisa? É agora, Paulo, é agora. Foi uma boa pregação também. Foi também, obrigado. Passo o pago para isso. Bom, o nosso silêncio foi a reação. Vocês estão com 17 pontos. Estão com 17 ou com 39? Já vão com 39, 40. Isto é uma espécie de recorde. É com o coração nas mãos e falando a todos os santos que eu faço esta pergunta, não é? Eu vou deixar os meus colegas responder agora. Enfim. Força, Paulo. Eu acho que estamos todos contentes. Eu acho que essa é a única que não vai oferecer discussão. Achas? Mas. Bruno, isto é tudo muito subjetivo. Tudo muito subjetivo. Porque pode haver alguma versão que tenha mais ou menos. Isso Bom, tem. Se a pergunta é aquela que eu imagino, há muitas versões. Não é essa, não é do número de livros. Não, ok, pronto. Não, é uma que é Força, mais fácil. Já está, então, respirando de fundo. Quantos capítulos tem o último livro da Bíblia, o livro da Revelação ao Apocalipse? Eu sei, mas vou deixar aqui aos meus colegas. Ótimo, obrigado. Mas há uma resposta só? Há uma resposta só. Ufa, eu disse. Eu é que meti em problemas. Então, querem pensar alto? O padre Francisco Martins sabe. Eu sei, posso responder se quiser. Não, vamos só assistir já. Agora vai ter uma certa graça. Não vale a pena estar aqui Em última análise, vais ter que responder. Nós não jogámos sem o nosso Ronaldo. Pá. Não, mas não tem um palpite? 50 e tal. Não tem nada. Não tem. Olha uma coisa. Não te metas nisso, Francisco. Paulo, é que a resposta pode estar errada. Não, também há isso. Eu a estou resposta assim. que nós temos. A resposta que nós temos. O Francisco agora pode dizer uma coisa. De acordo com uma numeração que foi feita no século III, eram... Posso dizer que está entre 20 e 30. É isso. Eu ia dizer isso, agora não sei. Já não estamos Até mal. está entre 20 e 25. Não, pá, eu diria 22, pá. Certo. E diria muito bem. Pá, eu diria 22. Foi iluminado. Foi iluminado. E qual é o vosso livro preferido da Bíblia? Pois, agora foi silêncio. Isto é uma daquelas perguntas. Não sabem responder. Ter um livro Estas favorito. cenas não... Depois há uns clichês, não é? Por exemplo, o Eclesiastes. Isso é o Isso é clichê. dos ateus, dos ateus e dos agnósticos. É o livro preferido. Sim, pá, isso é um clichê. Mas há preferências? Jó também, do Jó é muito Jó mencionado. Exatamente, sim. Mas queremos saber a vossa opinião. Eu gosto muito. Mas força. Não, agora és tu, Ronaldo. Eu ensino, sobretudo, o Antigo Testamento, portanto, a Bíblia hebraica, e eu gosto muito do livro do Gênesis, logo o primeiro, e depois aquelas histórias e aquela dinâmica,
porque de alguma forma cria logo ali é uma abertura literária, porque começam com mitos, depois de alguma forma umas sagas com aquelas figuras de Abraão, Isaac, Jacó e José, depois um romance no final do livro. A história de José é uma espécie de romance, portanto é um livro que abre logo com uma dimensão muito bonita literária. Aguça o apetite para o resto. Exatamente, aguça o apetite para o resto. João Francisco, eu estava a pensar no Gênesis, como o Francisco estava a dizer, mas até estava a pensar de outra maneira, porque há um aspecto muito interessante do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, que é, e às vezes pode haver quem não esteja imediatamente a pensar nisto, e para mim foi uma experiência interessante de ler o Pentateuco, por exemplo, que é ver como os livros se vão encadeando uns nos outros. E nós chegamos, por exemplo, ali ao fim do Gênesis e passamos para o Êxodo e pensamos, vamos aqui a um novo capítulo desta história. E realmente é muito interessante ler o Pentateuco, excepto nós vamos ter um episódio da altura sobre o Êxodo e sobre depois o Levítico, em que tocamos no facto de ser um bocadinho chato, como a dada altura entra ali uma espécie de código legislativo a meio do romance. Mas é muito interessante ler logo os primeiros 5 livros da Bíblia. Parece-me. Padre João Bastos. Eu, para variar, vou dizer se calhar o Isaías. Grande jogador. Grande jogador. Eu escolhia também o Isaías. Agora, sabes... Por falar em futebol. Por falar em futebol, sim. Por acaso não estou a ver personagens bíblicas também que têm Moisés. Abri algum Moisés jogo de futebol, não estou a ver. Provavelmente. Há de certeza, claro que há. No Brasil. De certeza. Havia um Sócrates, havia um Moisés. E há de haver um Moisésinho. O Moisésinho, de certeza. O Moisés Júnior. Exato. Talvez Isaías, a segunda parte do livro de Isaías, isso é uma coisa técnica, o livro de Isaías geralmente é muito técnico, geralmente tem 3 partes, prefiro a segunda, se calhar, e o Evangelho de São Marcos, porque tem assim umas personagens um bocado esotéricas, no sentido nebulosas, assim, umas coisas assim engraçadas. Pronto. Marcos e Isaías. A vossa participação é que não teve nada de nubulosidade, portanto tiveram 22, Alson Onés 57, não foi? 57 pontos. Batemos o recorde. Bateram o recorde. Padre João Bastos, Padre Francisco Martins, João Francisco Gomes são os autores do novo podcast da Rádio Observador, As Histórias da Bíblia, para ouvir ao domingo de manhã, logo a seguir ao Jornal das 9. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bom dia. Bom dia.